Dia terceiro ano, tudo bem? Olha só, vídeo do gabarito da revisão da P5, tá? Estarei no colégio terça e quarta. Qualquer dúvida, me procurem, tirem dúvidas comigo, tá? Vamos lá, questão 1 é de efeito estufa. Cara, não erra efeito estufa. Eu botei um mapa mental lá ainda de química ambiental no Classroom. Pô, não erra isso. Tá, efeito estufa. Tá falando lá, efeito estufa é um fenômeno natural que é intensificado pela ação humana. Qual é o gás lançado por meio de atividades antrópicas está diretamente relacionado ao efeito estufa? Gente, qual é o gás que está relacionado ao efeito estufa? CO2, né? Dióxido de carbono, ou seja, letra B, nosso amigo CO2, né? Então, vamos dar mole nessa, né? Vamos para a próxima. Muito bem, ó. Segunda questão, questão de ozonólise e oxidação de alcenos, tá? É uma oxidação intermediária de alcenos. Você tem que saber a regra, que é o quê? Eu tenho um alceno. Quando ele sofre a ozonólise, ele vai rachar a dupla ligação e vai formar dois compostos. E aí, dependendo da situação do carbono da dupla, que era, vai formar algum composto aqui. Se era primário, forma o metanal. Se for secundário, é aldeído. Se for terciário, forma acetona. Vou te mostrar o exemplo aqui. Como ele quer a ozonólise do X2-eno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? X, ena de dupla no segundo carbono. Então tem uma dupla aqui. Então, o que vai acontecer aqui quando ele sofrer a ozonólise? Ele vai rachar aqui e vai formar dois compostos. Um composto, dois compostos, tá? E aí eu só quero o que vai formar, hein? Não quero nada demais, não. Não quero estrutura, nada. E aí, ó, você tem que olhar aqui. Esse carbono aqui, ele era o quê? Primário, secundário e terciário. Olha aqui. Ele está ligado a um carbono, dois carbonos. Então, ele é um carbono secundário. Olha para esse carbono também aqui, que também fazia dupla. Um carbono, dois carbonos. Também é secundário, não é? Carbono secundário, quando eu cortei aqui no alceno e ele era secundário, vai formar o quê? Aldeído. Então, vai formar quantos aldeídos? Vai formar dois aldeídos. Vai formar um aldeído de dois carbonos, assim, ó, dupla O, um aldeído de 1, 2, 3, 4 carbonos. Então a resposta vai ser letra D de dado, porque formou somente aldeídos, tá? Se for carbono primário, forma aldeído, que é um metanal. Carbono 2 é um aldeído, mas aí pode ser com qualquer número de carbonos. Terciário, cetona, você tem que lembrar dessa regra para matar na ozonólise, tá? Depois, João, me dá um caso de ozonólise onde tem um carbono terciário que vai formar uma acetona. Bora. Imagina que eu te dou um composto assim, ó. Uma dupla aqui e uma aqui, ó. Aí não é ozonólise, rachei aqui no meio. Esse carbono aqui, ó, 1, 2, 3, ele era terciário. E esse carbono aqui, ó, 1, 2, ele é secundário. Aqui formaria o quê? Aldeído, e aqui formaria cetona. Então a gente pode ser aldeído e cetona se fosse nesse caso, tá? Mas na 2, gabarito, letra D de dado, só saber essa regrinha, tá bom, gente? Vamos para a próxima questão 3, oxidação. Questão 3, estou falando de oxidação agora de álcools, tá? Regrinha que você tem que lembrar. Álcool primário, quando oxida, vira aldeído, que depois vira ácido carboxílico. Então você tem que lembrar que o produto final do álcool primário, ácido carboxílico. Álcool secundário, quando oxida, forma cetona. Álcool terciário não oxida. Então você vai olhar esse álcool na letra A e ver se ele é primário, secundário ou terciário e formar a função, tá? Por exemplo, aqui, ó, a hidroxila está ligada nesse carbono aqui, né? E esse carbono só está ligado a um carbono. Então, esse álcool é um álcool primário. Se ele vai ser primário, ele vai formar o quê? Um ácido carboxílico. Então, é só você o quê? Repetir o número de carbonos, né? Tem 5 carboninhos aqui, ó. 5 carbonos e forma um ácido carboxílico, que é aquela dupla O, OH. Eu só quero essa estruturinha aqui, tá bom? Se for primário, tá bom? Se for terciário, aí na letra B, cadê a letra B? Vou apagar aqui, ó. Qualquer coisa, volta o vídeo, copia, vamos para B. Deixa eu dar um descer aqui também aqui no vídeo. Na B você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Sim. É assim que tá, né? É. Tá? Olha esse OH, tá ligado a esse carbono aqui, né? Esse carbono aqui é terciário, então esse álcool é terciário, tá? Se o álcool é terciário não oxida. Então, a resposta é isso aqui mesmo, tá? Porque não vai oxidar, tá bom? É isso que você tem que saber. Não tá a estrutura para mim. Então, o máximo que você vai fazer é fazer isso aqui, ó, e manter, fala assim, não reage, tá? Agora, se fosse um álcool secundário, que nesse caso eu não coloquei aqui, né? Se fosse, por exemplo, um álcool secundário, o álcool secundário seria uma coisa assim, ó. Esse álcool é um álcool secundário. Tem um OH nesse carbono é secundário. Quando ele oxida, ele forma o quê? Uma cetona. Então é só você repetir os 4 carboninhos e botar uma dupla O aqui, tá? Bem simples. Matéria fácil, ok? Próxima questão, bora. Bem, a oxidação agora branda e energética é também de oxidação de alcenos, está junto com ozonólise, tá? Eu coloquei o mapa mental de oxidação de alcenos, dá uma olhada lá. Tem a parte da ozonólise, da questão 2, e tem aqui de oxidação branda e energética, tá? Oxidação branda, você tem que lembrar que vai formar um diol, tá? É um alceno formando um diol. Então, o pentiueno, que é o da questão, é esse cara aqui, né? É um alceno com a dupla no primeiro carbono. O que vai acontecer aqui? Na oxidação branda você tem permanganato. Eu não vou pedir o reagente, nem que falar, você saber que é meio básico, tá? Eu quero que você saiba só o seguinte, montar essa estrutura, que é o quê? A dupla vai sair, essa duplinha aqui, ó, vai sair, e diol é o quê? Vai entrar uma hidroxila em cada um dos carbonos. Então, ó, continua tendo 5 carbonos aqui, só que aqui, ó, a dupla não tem mais essa dupla. Vai entrar um OH no primeiro, nesse carbono e nesse carbono. Onde está o quê? Na dupla ficou OH e OH. Só isso que eu quero, tá? Isso é oxidação branda. Oxidação energética é parecida com a ozonólise, que é o quê? Vai rachar a dupla inteira, vai formar 2 compostos. E aí a regra, só que a regra é diferente. Na ozonólise, carbono primário formava metanal. Agora é CO2 mais água. Na ozonólise, carbono secundário era aldeído. Aqui é ácido carboxílico. No terceiro, continua cetona, tá? Então, por exemplo, aqui pentilueno. Você tem aqui de novo. Na ozonólise, na oxidação energética, é também permanganato, meio ácido. Vai o quê? Rachar aqui. E você vai ter que avaliar para mim esses carbonos aqui. Esse carbono aqui é primário, né? Esse carbono aqui é secundário. Então, no primário vai formar CO2 mais água, por causa desse primário aqui, CO2 mais água, que eu coloquei aqui, mais um ácido carboxílico desses 4 aqui, né? O secundário aqui, então formou 4 carbonos, dupla O, OH. Essa parte aqui, ó, tá? Então formou o ácido carboxílico aqui, e aqui formou o CO2 mais água. Você tem que colocar isso para mim, tá bom? Isso é oxidação energética, tá? Vamos para a quinta questão, bora. Bem, questão 5. Num processo artificial, um nêutron colidiu com o núcleo de um isótopo de urânio, levando à formação de 2 núcleos menores. Tá, e liberação de nêutron, tá bom. Tem um nêutron, bateu com urânio aqui, formou o bromo, e esse cara aqui, e mais 3 nêutrons aqui, né? Primeiramente, ele quer saber se é fissão ou fusão nuclear, né? Lembra, fissão é divisão. Você tem um átomo, fissão você o quê? Rachou os 2. O átomo e ficou 2 átomos. Fusão, você tem 2 coisas, formou 1, tá? Então, fissão é de divisão, fusão é de união, tá? O urânio está se dividindo em 2. Ó, tem 2 caras aqui, aqui tem 3, né? Então, o urânio está se dividindo. Então, isso é uma fissão. Fissão nuclear. Tá bem simples. E aí ele quer o número atômico do elemento X. Número atômico é esse Zzinho aqui, que eu vou chamar aqui, né? Aí você tem que fazer uma equaçãozinha, né? Lembra? A soma dos números atômicos desse lado é igual a soma dos números atômicos do outro lado, né? Então vai ficar 92 mais 0 igual a 35 mais Z mais 0. 92 mais 0 igual a 35 mais Z mais 0. Faz a continha.
Z vai dar 57, né? Então a resposta é fissão e 57, letra D de dado. Se ele tivesse pedido a massa, você fazia também a massa aqui. 235 mais 1, 90 mais a massa, mais 3 aqui, né? Se fosse a massa. Tá bom? Bem tranquilo, né, gente? Vamos para 6 de tempo de meia-vida. Questão 6, tá? Questão 6 é tempo de meia-vida. Vai cair com certeza, tá? Atenção nela. Vamos relembrar o que é tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade de um material radioativo se desintegre, tá? Então, sei lá, eu tenho 200 gramas de um material radioativo que eu deixei exposto na natureza. Depois de um tempo de meia-vida, sei lá, o tempo de meia-vida dela, depois desse tempo, ela vai ter metade, vai ter 100, tá? É isso. E é o seguinte, então aqui, ó, você tem uma massa inicial, passou um tempo de meia-vida, a massa inicial está dividida por 2. Aí passou outro tempo de meia-vida, massa inicial dividido por 4. Passou outro tempo de meia-vida, dividido por 8. Outro tempo de meia-vida, dividido por 16. Se você fizer 10 flechinhas, não vai errar. Ou, se estiver falando de porcentagem, você começa sempre com 100%, que é o total. Vira 50%, depois de um tempo. Depois de outro tempo de meia-vida, 25, 12,5, 6,25% e por aí vai, né? Essa é a regrinha básica de radioatividade de tempo de meia-vida, tá? Vamos ler para a questão. Na Conferência de 88, a Sociedade Nuclear Europeia mostrou muita preocupação do lixo nuclear. Tá, ele está falando do estrôncio, que é o SR. O tempo de meia-vida dele é 28. Vou botar aqui, tempo de meia-vida, 28 anos. Então, a cada 28 anos, metade dele vai se desintegrando, tá? Considerando que ele tem uma massa inicial de 24 miligramas, a massa aproximada em miligramas após 112 anos. Então, ó, eu tenho uma massa inicial de 24 miligramas. Ele quer depois de 112 anos, né? Então é o seguinte, vou passar 28 anos aqui. Vai passar 28 anos, que é o tempo de minha vida, e vai ter 12, né? Aí vai passar mais 28 anos. Vai ter 6. Só que aqui, ó, já passou 28 mais 28, já passou 56. Só que o tempo total é 112, tem que chegar no 112, tá? Vai passar mais 28 anos aqui, vai dividir de novo por 2, vai ficar 3, tá? E vai passar de novo mais 28 anos, 3 dividido por 2 dá 1,5, né? Então, 28 mais 28 mais 28 mais 28 vai dar o que ele quer, que é os 112 anos. Vai dar 112 anos aqui, resposta então, 1,5 gramas de letra B de bola. Isso é tempo de minha vida, muito simples, tá? Se fosse com porcentagem, também faria a mesma coisa, tá? Vamos para a próxima. 7, questão de pilha. Cara, não vai errar pilha, cara. A questão tá fácil, tá muito parecida, tá? Então, ó, questão 7, vamos lá. Eu tô te dando duas semi-reações aqui, tá? As duas estão reduzindo, ou seja, estão ganhando elétron. Você tá vendo que aqui o magnésio mais 2 está ganhando elétron, a carga dele está reduzindo, está indo para 0. Era 3 para o 0 também aqui no alumínio, tá? As duas são de redução. Você tem que lembrar o quê? Vamos lá, você tem cátodo e anodo. Cátodo é sempre o que tiver o maior potencial de redução, tá? Então você vai olhar e vai ver quem é o cátodo, quem tem o maior potencial de redução. Quem tem o maior potencial de redução aqui, ó? Aqui está menos 2,37, aqui menos 1,66, ó. Esse cara é maior. Se aqui no alumínio é maior, o alumínio vai ser o cátodo. Então você vai colocar a redução no cátodo. Assim mesmo. Tu viu que eu repeti? Porque no cátodo é onde ocorre a redução. Lembra que eu falei de cat-red? Né? O cátodo ocorre a redução. O anodo ocorre o contrário, que é a oxidação. E aí é o seguinte, se o maior vai ser o cátodo, o menor vai ser quem? O anodo, né? Só que no anodo não reduz, ele oxida. Então, você tem que inverter a reação. A reação não está nesse sentido? Está no sentido contrário. Então, você tem que colocar para mim isso aqui, ó.
magnésio sólido, formando magnésio mais 2 elétrons. Tá vendo que eu inverti? Só fiz isso, inverti. Então você lembra que o anodo você vai ter que o quê? Inverter, tá bom? Então, primeira coisa, já botei aqui na letra A, as reações que ocorrem no cátodo e no anodo. Só identifiquei pelo potencial. Quem tem o maior potencial é o cátodo, o menor é o anodo. Tá? E no anodo você tem que inverter, tá? Letra B está pedindo equação global. Cara, equação global, você vai ter que igualar o... Se você já montou aqui a semi-reação do cátodo e do anodo como eu montei, você só tem que igualar o número de elétrons. Que é o quê? Aqui tem 3 elétrons, aqui tem 2, né? Tem que estar igualado o número de elétrons. Então, você é só multiplicar cruzado, entendeu? Se aqui é 3, multiplica aqui por 3. Se aqui é 2, multiplica aqui por 2. Porque quando eu multiplicar aqui por 2, vai ficar 6 elétrons. Quando eu multiplicar por 3 aqui, também vai ficar 6 elétrons. Mas vai ficar 6 elétrons de um lado, 6 elétrons do outro. E vai ser o quê? Anulado. Então, é isso que eu fiz. Multipliquei por 2 e por 3. Então, vai ficar 2 alumínio mais 3. Vou botar aqui os 6 elétrons só para você observar. E 3 magnésios sólidos. Tá? Porque tudo isso aqui é reagente, né? Isso, esse e isso. Só que eu tive que multiplicar aqui por 3 e aqui por 2. Aqui vai ficar 2 alumínio, 3 magnésios, mais 2, né? Mais 6 elétrons. Como tem 6 elétrons aqui e aqui, corta. Então a resposta vai ser isso, mais isso, formando isso, mais isso. Isso é a equação global que eu quero. Você vai ter que igualar o número de elétrons, senão eu vou dar errado, tá bom? Só isso tem que saber. Tudo bem? Vamos para C, eu vou fazer C aqui mesmo, vamos apagar aqui. Tá pedindo na letra C o DDP, né? DDP, você só tem que lembrar o que do DDP? Diferença de potencial. É o potencial do cátodo menos o potencial do anodo. Tem que lembrar disso, hein? Então, ó, DDP vai ser o quê? O potencial do cátodo. O cátodo é o maior, né? Menos 1,66 menos o potencial do anodo, que é menos 2,37. Só que é o seguinte, aqui fica menos 1,66, né? Só que menos com menos aqui fica mais. Aí, ó, só o quê? Subtrair aqui, né? Quanto é que fica isso aqui? Vai ficar 34 com 0,71. 0,71 volts. Deixa eu checar o gabarito. Meu gabarito aqui rápido, 0,71. Tá bom? Bem tranquilo, né? Então, ó, vai ter uma questão de DDP. Vai ter uma questão pedindo equação global, essas coisas. Então, fica de olho, treina isso, tá? Vamos para a próxima. Questão 8, hein? Questão 8 já é de metal de sacrifício, tá? Questão de metal de sacrifício, você tem que lembrar o quê? Eu botei aqui tubulação e sacrifício aqui, tá? T e S. Você tem que lembrar que metal de sacrifício é o que vai ter o menor potencial de redução, tá? Por quê? O metal de sacrifício, é o cara que você vai adicionar para ele oxidar. Ele que vai sofrer corrosão, mas quando você coloca ele sofrendo da corrosão, ele protege o outro metal. Então, ele precisa ser um anodo, ele precisa ter o menor potencial, tá? Então, ó, o metal de sacrifício é sempre o de menor potencial de redução. Então, nesse caso, você tem que ver o quê? Você vai ter uma tubulação de um metal e um sacrifício de um outro metal. O metal de sacrifício tem que ter um potencial de redução menor do que a da tubulação, porque senão ele não vai proteger nada. Se esse cara tiver um potencial de redução maior do que ele, quem oxida é a tubulação. E você não quer isso. Você quer que oxide o sacrifício, tá? E aí, por isso que tem ali na questão potenciais, os valores de potencial, né? Então a gente vai avaliar cada um deles. Primeiro, ferro e cobre, quem tem o maior potencial aqui, né? Lembrando, para ter, tá? O ferro tem que ser maior que o cobre. Mas vamos lá. Cobre, 0,34. Ferro, menos 0,44. O cobre aqui é maior, então quem oxidaria era o ferro. Então na letra A não pode ser letra A, tá?
Porque o cobre não vai proteger o ferro. Tá? Uma pilha formada entre ferro e cobre, quem oxida é o ferro, ele é o anodo. Se ele é o anodo, ele corrói, né? E você não quer isso. Você quer que a sua tubulação fique intacta. Na B, zinco e cobre, também não, porque o cobre é maior do que o do zinco. Tchau. Ferro e níquel. Cadê? O níquel é maior. Se o níquel é maior, não vai valer, não. Letra D, zinco e níquel. Níquel 0,25 aqui, zinco... Ih, não. Níquel é maior. Só pode ser letra E, né? Cobre aqui, e o cobre é maior que o níquel. O cobre é maior que o níquel, então o níquel vai se sacrificar pelo cobre e vai proteger a tubulação, tá correta, é letra E, tá? Então você vai ter que só saber o que é metal de sacrifício, é o que tiver o menor potencial de redução. Tá bom, gente? Muito simples, ok? Vamos para a próxima questão, questão 9. Muito bem, vamos para elettrólise aquosa, vai ter uma dessa, vamos fazer a 9 e a 10 também é de elettrólise aquosa, tá? Pra gente, duas questões para vocês memorizarem isso. Ele fala o seguinte, na eletrólise aquosa do sulfeto de magnésio, os produtos formados nos eletrodos serão, e vamos lá, eletrólise aquosa, você vai ter esse sal, que vai formar um cátion e um ânion, mas como é na água, você tem a água também, né? E a água libera o H+, e o OH-. No MgS, magnésio é um metal, né? Então ele é um cátion. Como o magnésio é da família 2A, ele vai ser mais 2. Enxofre menos 2. Tá? A carga aqui você não vai precisar se importar muito com a carga, tá? Você vai ver que não vai precisar. Só que é o seguinte, eu tenho quantos cátions aqui? Eu tenho esses 2 cátions e eu tenho esses 2 ânions. Tá? Os cátions vão para o cátodo. O nome já diz, cátions vai para o cátodo. Os ânions vai para o anodo. E aí você tem que saber essa regrinha aqui que eu coloquei aqui, ó. E que está lá no mapa mental de eletrólise qualitativa, tá? Tá lá em eletrólise aquosa. Aqui é do cátodo, é a regra do cátodo, que é o seguinte. O H+, ele só ganha da família 1A, 2A e do alumínio. H+ só ganha deles. E a hidroxila, aqui nesse caso, só ganha se for o flúor ou um ânion oxigenado. Tá? Então vamos agora só ver quem ganha a competição. Rolou uma competição aqui, ó. Hidrogênio e magnésio, quem ganha? O magnésio é da família 2A. Se o magnésio é da 2A, tá aqui, né? O hidrogênio ganha dele, né? Então, no cátodo, você vai ter o H+. E esse H+ vai virar H2. Hidrogênio. Tá? Agora aqui, a hidroxila só ganha do flúor e do ânion oxigenado. Isso aqui é o enxofre e ele não está oxigenado. Então, quem ganha é o enxofre. Então, no anodo, quem vai ficar é o enxofre. Então, a resposta vai ser gás hidrogênio e enxofre, resposta letra D. É essa a regrinha que você vai ter que saber, tá bom? Vamos para 10. 10 é só para olhar o cátodo, né? Porque está assim, a partir dos compostos a seguir, indique quais serão os produtos formados no cátodo quando estes são submetidos à eletrólise aquosa. O cátodo tem a ver com os metais, os cátions, né? Então é o seguinte, tudo é eletrólise aquosa. Então esse cara vai competir com a água, esse cara vai competir com a água, esse cara vai competir com a água e vai ver quem é que chega no cátodo primeiro. Lembra? E a regra é essa, o H+ ganha desses 3 casos aqui, 1A, 2A e alumínio, e perde para o resto. Então você vai olhar sempre para o metal, ó, que é o ouro, o cálcio e o ferro. O ouro, ele não é da 1A, ele não é da 2A, ele não é o alumínio, ele está no resto. Ó, o ouro ganha do H+. Se o ouro ganha do H+, ele que vai para o cátodo. Então, o ouro para cá. O cálcio não, o cálcio é da 2A. Então, o hidrogênio ganha dele. Então, o hidrogênio que vai para o cátodo número 2. Aí forma até H2, né? E o ferro é resto, porque o ferro é transição também, tá? Então, o ferro ganha H+. Então, essa é a resposta. Ouro, H2 e ferro. Ouro, cadê? Ouro, H2 e ferro. A resposta é a letra C.
Tá? Só olhar assim. Tá? Mas olha bem na questão 9. Devo cobrar muito parecida com a questão 9, tá? Você tem que saber essa regrinha do H+, e da hidroxila. Tá bom? Lembre de colocar no quadro na hora da prova. Tá? Eu posso colocar sem problema nenhum essa informação no quadro para vocês. Tá bom? Vamos para 11. Agora, as duas últimas é de eletrólise quantitativa, lei de Faraday, tá? Vamos embora. Lei de Faraday, eu vou fazer um resumo de lei de Faraday antes e depois a gente faz a 11, tá? Você tem que saber esse resumo, hein? Tá? Tem um mapa mental também que eu coloquei na matéria, tá? No Classroom. Que é o seguinte, você vai ter um metal. Esse metal vai sofrer redução, então vai ganhar elétron. E aí vai virar um metal sólido com NOx zero. Só que tem metal que ele ganha 1 elétron, ganha 2 elétrons, ganha 3 elétrons. Isso você tem que saber o NOx, tá? Por exemplo, da primeira coluna, se for, por exemplo, sódio, que é da primeira família, ele é 1, então vai ganhar 1 elétron. Se for o potássio, que também é da primeira família, é 1 também. Se for agora o cálcio, que é da segunda família, é 2. Alumínio, 3, por aí vai, tá? Então é o seguinte, esse metal ele vai ganhar X elétrons. O que você vai ter que saber? Você vai ter que montar isso aqui para mim. Um molde do metal. Ele vai ter uma massa molar. Massa molar está na tabela periódica. E esse cara aqui, a gente vai relacionar a massa com a corrente, ou carga, tá? Essa corrente aqui que a gente chama de Q. E essa corrente vai ser o número de elétrons vezes 96.500 coulombs, tá? Isso vocês vão ter que saber. Essa é a relaçãozinha que você vai sempre começar com essa relação aqui, tá? O mol tem uma massa molar, número de elétrons vezes 96.500 coulombs, tá bom? E aí, com a questão, a gente vai achar outras coisas, tá? Só que é o seguinte, essa correntezinha aqui, que é o Q, ela tem uma outra fórmula, que é Q igual a I vezes T, onde Q é a corrente, I é a amperagem, né? Viu em física isso? A corrente, né? A intensidade da corrente está em ampere e o tempo que está em segundos. Então, geralmente, eu peço ou a massa ou eu peço o tempo em segundos, tá? Então, muito cuidado, a gente vai fazer as questões, vamos lá, vamos ver se vocês pegam, tá bom? Então, vamos começar pela do cobre, tá? Tá falando ali, eletrólise é muito aplicado, blá, 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 blá. Aí é o seguinte, deixa eu apagar aqui, vou pegar aqui as informações aqui. Que ele tá falando que é o cobre 2, né? Isso que para mim importa, é o cobre 2. Significa que o cobre tem carga 2, então ele vai ganhar quantos elétrons? 2 elétrons, para formar o cobre 0. Então, ó, esse 2 elétrons é importante, tá? Foi eletrolizada durante 2 horas, então ele deu tempo, 2 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 50 amperes. Então, ó, I igual a 50 ampere. Tá vendo que eu vou usar essa fórmula aqui para achar o quê? Calma que a gente vai fazer isso. Então, tempo 2 horas, 50 amperes, cobre 2, né? Ele quer a massa de cobre pura. Então, ele quer a massa do cobre. E aí eu falei para você fazer sempre o quê? Começa pela relação do quê? Um mol do metal, então é o mol do cobre. Ele tem uma massa molar, né? Que eu falei, a massa molar tá ali, 63,5 gramas. Tá dada na questão. Qualquer coisa está na tabela periódica. E está o quê? Para o número de elétrons vezes 96.500. Como o número de elétrons é 2, é 2 vezes 96.500. Tá? Então, 2 vezes 96.500, já faz essa conta aqui, vai dar 193.000, tá? Coulombs. Então, eu já tenho a massa e eu tenho a corrente aqui, dessa massa. Só que é o seguinte, ele falou que o tempo foi 2 horas e o I foi 50 amperes. Então, eu tenho que achar o Q que eu vou botar aqui para achar a massa. Porque aí eu vou fazer uma regra de 3, tá? Só que esse Q eu vou achar pelo tempo e a amperagem que ele me deu. O I vai ser 50. Agora, calma, o tempo, lembra que o tempo tem que estar em segundos? 1 hora tem 3.600 segundos. Então,
2 horas e 7.200. Você tem que passar isso para segundos, tá bom? Então vai ficar como isso aqui? 5 vezes 72 dá 360. Com 360 mil. Aqui. Aqui vai dar 360 mil. Então vai ficar uma regra de 3 assim, ó. 63,5. 193 mil. Pode levar a calculadora, João? Pode. E aqui você vai achar a sua massa. Tá bom? Bonitinha. Vai dar uma massa grande, hein? Eu vou usar a calculadora. Tá mais ou menos por 2. Deve dar pelas opções ali. Deve dar 118, tá? Olhando rápido aqui, só por proporção. Mas eu vou jogar aqui na calculadora para ver. Que é 360 mil vezes 63,5 dividido por 193 mil. 118, realmente, aproximadamente 118. Resposta letra B de bola. Ok? Tá? Nessa questão, eu dei o tempo e eu pedi a massa. Eu posso pedir o contrário. Eu posso te dar essa massa e peço o tempo. Se eu te der essa massa, tu põe a massa aqui, acha a corrente, joga a corrente aqui e acha o tempo, tá? Que é a 12ª questão. Vamos fazer ela agora. A última questão da lista agora. O tempo necessário para obter 78 gramas de potássio. Opa, potássio é o K, né? Se você olhar o potássio, ele está na primeira família. Então, ele tem carga mais 1. Ou seja, ele só ganha 1 elétron. Ó, o potássio 0. Ou seja, você já sabe que é 1 mol de potássio, massa molar dele, massa molar do potássio é 39, está na questão, mas tem tabela periódica para isso. E 1 vezes 96.500. De novo, armei já a lei de Faraday, essa relaçãozinha. Como ele quer o tempo para obter 78 gramas, então primeiro eu vou botar os 78 gramas aqui na coluna do gramas, e vou achar o quê? Aqui eu vou achar o quê? Vou achar o quê, depois eu acho o quê? O tempo. Tá? Você vai fazer essa continha aqui, né? Quando você fizer essa conta aqui, o teu quê vai dar 193 mil coulombs. Só multiplicar aqui e depois dividir por 39, tá? Dá 193 mil coulombs. Esse é o teu quê. Só que o quê é igual a I vezes T, né? Então, 193 mil é o quê? O I, ele deu 193 amperes. Vezes o tempo. 193 está multiplicando, passa para cá dividindo. Se você dividir isso por 193, vai dar 1.000. 1.000 segundinhos. É isso aí? Letra B de bola. Tá vendo? Eu fiz o inverso aqui. Na outra questão, na 11, eu dei o tempo. Com isso, você achou o quê? Jogou aqui para achar a massa. Nessa, eu dei a massa para você achar o quê e depois achar o tempo. Vai ser um dos dois casos, tá bom? E é isso. Gente, terça e quarta estou no colégio. Qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Para qualquer dúvida do exercício que vocês tenham, tá? Um abraço para todo mundo. Estudem, se cuidem. Fui.